Todas nós, né? Chegamos em algum momento da nossa vida que nós cansamos. E enquanto eu meditava na palavra de hoje, o Espírito Santo me levou a dois versículos lá em Marcos, capítulo 6. Você não precisa abrir, que ainda não é o texto base da nossa meditação hoje, mas tem algo muito importante aqui, que Jesus ele fala. No versículo 30 do capítulo 6 de Marcos, do Evangelho de Marcos, diz o seguinte: os apóstolos, eles voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Aí olha só o que diz o versículo 31. E Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo, para quê? Para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham nem tempo para comer. A gente acha que essa é uma realidade apenas nossa, mas não imaginamos que os próprios apóstolos de Jesus chegaram a esse ponto de que o Senhor precisou dar uma bronca neles. Vamos parar um pouco. Você acha que a missão dos apóstolos era importante? Óbvio, eles estavam propagando o Evangelho de Cristo, mas até eles tiveram que parar para descansar. E levaram uma bronca, né, de Jesus aqui, porque nem tempo para comer eles tinham. Quantas de nós já passamos o dia sem almoçar? Não levanta a mão, porque não é orgulho falar isso. Não tive tempo para almoçar hoje, não sentei, comi no carro. Isso não é bom. Não é bom para ninguém, porque uma hora a conta chega para nós. Enfim, comida e descanso foi as palavras que o Espírito Santo começou a falar comigo. E nessa passagem, nesse texto aqui de Marcos, nós enxergamos claramente, né, que não são apenas aqueles que estão longe de Jesus que se sentem cansados. A gente tem essa ideia de que só quem está frio espiritualmente chega a esse ponto de cansaço, de exaustão. E aqui nós vemos claramente que não, eles estavam trabalhando para Jesus e ainda assim precisavam descansar. Eles voltaram de uma missão de propagar o nome de Cristo, mas foram direcionados pelo próprio Cristo. Ei, vamos relaxar um pouco, vamos esperar um pouco, vamos descansar. E é interessante que enquanto eu meditava nisso, você percebe que nos versículos para frente, não foi um descanso que aconteceu porque a missão acabou. Sabe aquele descanso quando você termina de fazer a faxina na casa e você senta para descansar? Você só senta porque a missão acabou. Mas não nesse caso, não foi porque a missão tinha acabado. Ainda tinha uma multidão para ser atendida. Se você continuar lendo capítulo 6 de Marcos, você vai ver que uma multidão estava ali atrás de Jesus para ser ensinada, para ser alimentada. Mas no meio da missão, Jesus falou: parem e descansem. Difícil isso para nós. No meio da faxina você senta: não, eu vou parar aqui uns 5 minutinhos para descansar. Jesus, ele ordena esse descanso aos seus apóstolos, mas não é em detrimento da necessidade daquela multidão, né? Mas a Bíblia nos relata esses versículos, né, que Jesus ele teve sim compaixão dessa multidão que precisava ser atendida ainda. Mas mesmo assim, ele fez questão de ensinar aos seus discípulos que havia momento para descansar. Eu acho que Jesus usou essa oportunidade para nos ensinar algo muito precioso, minhas irmãs. Principalmente para nós, mulheres, que queremos carregar o peso do mundo nas nossas costas. Queremos fazer tudo num dia só. Queremos resolver todos os problemas de uma vez só. Alguns anos atrás, provavelmente a maioria de vocês já ouviu esse testemunho. Eu sofri aquela síndrome de burnout. Não sei se você já ouviu falar. Quando você esgota a sua gasolina, literalmente. Você chega a um ponto de exaustão. Então, eu trabalhava o ano inteiro, fazia tudo que tinha que fazer. E eu esperava a missão acabar para descansar só nas 2 semanas de break que a gente tem do culto da Sister no final do ano, do panorama, do college, de tantas coisas que eu tinha a responsabilidade de estar lidando. Então eu fazia tudo, não descansava e só esperava para descansar no final do ano. E adivinha só, quando chegava essas 2 semanas, eu já não tinha mais nada nem para descansar. Não conseguia desfrutar desse tempo no ponto de exaustão, que isso durou alguns anos, né? Porque a gente dá conta 1 ano, a gente dá conta 2 anos, a gente dá conta 3 anos, mas uma hora a conta chega. A gente não esquece que é crente, mas a gente esquece que somos seres humanos, né? Ninguém consegue sobreviver num ritmo, né, dessa forma, sem nenhum descanso constante. Até que eu me lembro que quando eu voltei dessas 2 semanas, que era no começo do ano, eu
eu costumo não faltar em nenhum culto de domingo. É muito raro, só não venho um culto de domingo se eu realmente não estou aqui. Mas nesse primeiro culto de domingo do ano, eu não tive força para levantar da cama. Eu não tinha um Israel ainda, era só as meninas. E eu me lembro que o Fernando se levantou, pegou as meninas e foi para o culto. E eu fiquei em casa, literalmente, um tempo muito difícil. E eu me lembro que 2 irmãs aqui foram até minha casa na hora do almoço e literalmente arrumaram a minha cama, fizeram o almoço, me alimentaram, quase que me vestiram, até aí eu consegui me vestir. Mas é interessante que isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Se nós não entendermos que Deus, Ele tem princípios muito básicos que nós precisamos colocar em prática para que possamos ser usados pelo Senhor, para que a gente possa desfrutar verdadeiramente da vida que Deus tem para nós. Aquele foi um dia marcante para mim, porque eu me vi no fundo do poço. E não era porque eu estava fria espiritualmente, porque eu estava cansada de tanto trabalhar para Deus. Não é que eu estava me sentindo longe do Senhor, mas eu estava num esgotamento emocional, mental, físico, tudo junto. E eu acredito que isso é algo importante para nós meditarmos hoje. Jesus ensinou os seus apóstolos e Jesus ainda nos ensina hoje, através dessas histórias, né? Não importa, escute isso, não importa o quão urgente seja a missão que você tenha a cumprir nessa vida, você não vai dar conta de fazer tudo sozinha, rápido. Nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Eu aprendi que não dava para esperar até as 2 semanas no final do ano para descansar a minha mente, né? Não dá para esperar você carregar todo o peso o ano todo para chegar no final do ano e você está exausta. Os apóstolos, eles tinham essa missão que era muito importante, mas eles precisavam aprender a descansar entre as suas atividades. É por isso que Deus, Ele faz o quê? Semanas de 6 dias de trabalho e adivinha só? 1 dia de descanso. E eu sei que na nossa realidade aqui, a gente usa os 6 dias para trabalhar fora e no 7º dia a gente usa para trabalhar dentro de casa. Mas a gente precisa dar um jeito, organizar o nosso tempo, porque nós precisamos. E isso é bíblico. O descanso é uma ordem, não é uma sugestão. É uma ordem. O sábado fazia parte do quê? Do mandamento, dos 10 mandamentos. Você sabia disso? Que o dia de descanso faz parte dos... Assim como ele diz, não matarás. Ele vai falar, guarda o teu sábado, descansa. Porque você precisa disso para viver tudo aquilo que eu tenho para você. Enfim, o texto diz que eles não tinham nem tempo para comer. E eu fico me perguntando, como é que a gente vai alimentar uma multidão se a gente não está alimentado? Como é que a gente vai trabalhar para ajudar a nossa família se nós estamos esgotadas? Quantas são mães aqui? A gente provavelmente já ouviu aquele negócio que você cuida de você, mãe, não porque você é egoísta, mas porque você precisa ter energia para cuidar do seu filho. Uma mãe esgotada, ela não dá atenção direito, ela não consegue raciocinar direito, ela precisa, não é luxo, mas é necessidade e responsabilidade para com aqueles que ela cuida. Isso é muito importante. Você não pode alimentar pessoas se você está faminta por dentro. Espiritualmente também. A gente pode até tentar por um tempo, mas uma hora a conta chega. Então, o milagre aqui da multiplicação em Marcos 6 não é para a multidão, é para os discípulos. Eu achei isso maravilhoso, porque eles estavam com fome e exaustos. Eles precisavam ver que Jesus podia suprir a sua fome e a sua necessidade. Para que a missão pudesse continuar, eles precisavam ser alimentados. Aquela comida que eles ofereceram não ia ser suficiente para alimentar os 12 discípulos. Eles foram os primeiros que precisavam do milagre. E isso é muito importante. Para que a missão não seja abortada da sua vida hoje, você precisa aprender esse princípio. Para que você... Se você deseja cumprir tudo aquilo que Deus ele tem para fazer através da sua vida e ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, você precisa aprender essa lição. Minhas irmãs, vocês são mulheres de Deus, amém? Quantas mulheres de Deus nós temos aqui? Então eu sei que a missão que você tem é muito importante e é urgente. E para que você possa cumprir isso, né, de uma forma excelente, nós precisamos aprender essa lição de descansar de verdade no Senhor, né? E o título dessa mensagem, né? Até os heróis se cansam. Eu quero dizer, até você, uma heroína, se cansa também.
né? Se você não aprender a descansar e comer, se alimentar, em todos os sentidos, né? Você vai aguentar por um tempo, mas a conta chega. A gente já falou semana passada sobre um grande homem de Deus, Moisés. Quantas estavam aqui semana passada? Moisés, aquele homem que falava com Deus face a face. Com certeza ele não estava com um problema de intimidade com Deus. Mas até Moisés chegou a um ponto de tanta exaustão que fez ele desejar a própria morte. Isso é muito sério. Ele chegou a um ponto de que ele não aguentava mais carregar o peso e aquilo roubou a vontade de viver. E eu escrevi uma frase aqui que eu vou ler para ficar bem importante para vocês. É como se você se mata para viver uma vida que você deseja, mas por falta de discernimento no descansar, você perde a vontade de viver a vida que você se mata para ter. Ficou filosófico, né? Mas vou repetir para você. Então você se mata para viver, né, para alcançar a vida que você deseja, mas por falta de discernimento no descansar, você perde a vontade de viver a vida que você se mata para ter. Não é verdade? A gente perde o prazer de desfrutar daquilo que nós lutamos com tantas forças para ter. Mas essa não será mais a sua realidade, em nome de Jesus. Moisés tinha uma missão importante e urgente, mas ele deixou o estresse sabotar a sua promessa. Gente, isso é muito sério. Por quê? Ele ficou tão sobrecarregado com o povo que ao invés de falar com a rocha naquele momento, o que ele fez? Ele feriu a rocha. Se você conhece a história de Moisés, Deus ele fala: fale com a rocha para que saia, né, água e mate a sede do povo. Só que ele estava tão estressado, tão sobrecarregado com a murmuração do povo, com a cabeça dura do povo, que ao invés dele escutar aquilo que o Senhor estava falando para ele, ele foi lá na raiva, na emoção e fez o quê? Bateu na rocha. A água saiu, matou a sede do povo, mas ele perdeu a oportunidade de alcançar a promessa. Você sabia que Moisés não pisou na terra prometida? Isso é muito injusto. Eu sempre li essa história e eu ficava pensando, mas que injustiça. Esse povo chato, povo que fica murmurando, fez o pobre coitado do Moisés perder a bênção. E eu pensava nisso. Enfim, mas eu percebi, meditando um pouquinho mais a fundo nesse sentido, que a responsabilidade de ter perdido a bênção não foi do povo, foi da falta de sabedoria de Moisés. E não aprender a descansar na hora que ele tinha que descansar. Sabe quando você está tão exausta, está tão sobrecarregada, e você sai tomando decisões terríveis, né? Você toma decisões no calor da emoção, porque você está sobrecarregada, e isso vai causar consequências permanentes. Portanto, provavelmente você já ouviu essa frase em algum lugar, e eu vou repetir para você nessa noite, para você não esquecer. Não tome decisões permanentes baseadas em emoções passageiras. Essa emoção aí vai passar, mas as decisões que você toma no calor da emoção, elas permanecem. O exemplo de Moisés nos traz esse temor, que precisamos entender que não foi culpa do povo não, foi culpa dele mesmo, responsabilidade dele mesmo, que no calor da exaustão tomou uma decisão baseada numa emoção passageira, que era a frustração com o povo, e trouxe uma consequência permanente: ele não pisou na terra prometida. E o meu ponto aqui é o seguinte: o descanso ele precisa ser constante e intencional nas nossas vidas. Nós precisamos ser intencionais com a maneira com a qual nós levamos a nossa vida. E eu sei que é fácil falar, difícil colocar em prática, mas é por isso que nós estamos aqui. Deus tem colocado pessoas ao seu lado para te ajudar. Deus tem colocado um livro nas suas mãos, que é um manual para te dar força para conseguir colocar em prática. Ler a palavra de Deus todos os dias, orar todos os dias, é o remédio mais eficaz que tem no mercado hoje em dia. Mais eficaz. O Senhor, Ele precisa nos ensinar hoje em nome de Jesus. Você não pode só descansar quando o serviço acabar, minha irmã. Amém? Posso ouvir um amém? Não é para descansar só quando o trabalho acabar. Se você está se sentindo sobrecarregada, pare tudo que você está fazendo. Mesmo que isso te custe algo, porque às vezes é melhor custar algo inferior do que custar a sua vida. Não é fácil, não é uma decisão fácil, mas é extremamente importante. O Senhor precisa nos ensinar. Sabe por que a gente não pode esperar acabar para descansar?
porque nunca vai acabar. O trabalho não acaba. Eu queria te dar essa notícia nessa noite. O trabalho não vai acabar. Ah, mas quando os meus filhos estiverem maiores, aí eu vou poder relaxar mais. Aí piora o negócio. Então, se você não aprender a descansar hoje, enquanto eles são pequenos, você não vai descansar depois. Ah, não, quando eles casarem, aí tudo bem. Aí são outras preocupações. Quando a minha vida financeira melhorar, aí eu vou aprender a desfrutar. Não, minha irmã, você precisa aprender a desfrutar hoje. Se você não conseguir fazer isso hoje, você não vai conseguir fazer mais. Isso exige disciplina da nossa parte. Viver uma vida leve e não sobrecarregada não vai acontecer naturalmente. Você não vai acordar um dia e ver tudo mais leve, tudo mais florido. Isso depende de mim, depende de você. Nós precisamos dar o primeiro passo e o Espírito Santo ele vai nos guiando, ele vai nos fortalecendo ao longo desse caminho. A história do profeta Elias sempre me intrigou muito. Um homem que viveu uma vida extraordinária. Repita comigo, extraordinária. Se existe um homem na Bíblia que viveu uma vida extraordinária, foi o profeta Elias. Vocês conhecem o profeta Elias? Mas ele enfrentou as mesmas lutas que nós enfrentamos. A vida desse homem ela foi tão incrível que o apóstolo Tiago ele precisou nos dizer, lá no capítulo 5, versículo 17 e 18, de que Elias era humano, como nós. Ele precisou nos lembrar, porque a vida de Elias era um negócio tão louco. Não, esse cara não é humano, não. Então Tiago, não, ele é humano como nós. Ele enfrentou as lutas que nós enfrentamos, senão a gente nem acreditaria. E para te trazer um pouco de contexto, Elias, ele aparece na Bíblia pela primeira vez lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, dizendo simplesmente que ele era um homem de Tisbe, que era um lugar ali nas montanhas de Gileade. Provavelmente ele morava nessas montanhas em uma época muito difícil do povo de Israel. Sabe quem que eram os reis, o rei e a rainha de Israel nessa época? Quem se lembra? Acabe e a famosa Jezabel. Mas às vezes a gente nem entende o tão mal que eles eram. Só para você entender, Acabe, ele era um homem mau. E muitas vezes a gente lê essa história e tem ele como o coitado mandado pela esposa. Mas ele não era tão coitadinho assim, não. Porque a Bíblia nos diz lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, versículo 31 e 33, que Acabe, antes de casar com Jezabel, então nós estamos falando de um Acabe solteiro. Antes de casar com Jezabel, ele havia escolhido ser mau diante dos olhos de Deus. Ele havia escolhido seguir os passos de Jeroboão. Quem não sabe, Jeroboão foi o rei que instituiu a idolatria em Samaria. Ou seja, era um rei rebelde e ele decidiu, antes de casar, seguir os passos de Jeroboão. Então, depois desses versículos, ele acrescenta, e como se não bastasse. Então, a Bíblia diz assim, e como se não bastasse ser mau e seguir os passos de Jeroboão, ele decide se casar com Jezabel, filha de Etibaal, para provocar a Deus. Então, Acabe não é coitadinho, não. Ele decidiu casar com Jezabel para provocar Deus. Isso é muito sério. Mas quem é essa Jezabel? Ela só é uma mulher mandona? Não, ela não é só uma mulher mandona. Jezabel, ela era filha de Etibaal. Etibaal, ele era o rei dos fenícios. E ele era um rei e também uma figura religiosa, como se fosse um deus para os fenícios, que instituiu ali a adoração a Baal, né? Ele era um sacerdote de Baal. Quem que é Baal? Vocês já ouviram falar de Baal? Baal era um deus fenício. E sabe como que eles adoravam esse deus chamado Baal? Sacrificando crianças. Quais eram os sacrifícios que eram colocados diante de Baal? Crianças. Eles tinham que sacrificar crianças, porque ele era o rei, né, da chuva, o rei da tempestade. O rei não, né, o Deus da tempestade. Então todas as vezes que eles ofereciam as crianças a Baal, então ele abria os céus, mandava a chuva e as colheitas prosperavam.
Então, e também tinha a deusa junto com Baal, que era Azerá, que Jezabel era uma sacerdotisa de Azerá, que era uma deusa que eles adoravam através da prostituição cultual. Ou seja, existiam essas sacerdotisas, incluindo Jezabel, que praticavam orgias como sacrifício, como oferendas a essa deusa Azerá. Então imagine a confusão que era esse casal. Instituíram, então, ao invés de no povo de Deus, nós estamos falando do povo de Israel, ao invés de adorar o Deus que os livrou do Egito, que realizou tantos milagres, Acabe decide casar com uma mulher que era uma prostituta, que fazia orgias para adorar um Deus falso, que sacrificava crianças no altar de Baal para ser colocada ali no trono de Israel. Quer afronta maior do que essa? Acabe se casa com ela por livre e espontânea vontade, introduzindo no meio do povo altares a Baal e a Azerá, onde eram praticados esses sacrifícios de crianças e orgias sexuais. Então, imagine o cenário de Elias. Não era um cenário fácil. É um povo em decadência moral, espiritual, financeira. E é por isso que a gente entende que quando Elias vem e fala para Acabe, não vai chover durante 3 anos. Por quê? Porque Baal era o deus da tempestade. E aqui é uma lição tão linda que, de uma forma extraordinária, para envergonhar esses falsos deuses repugnantes, né, que foram estabelecidos ali em Samaria por Acabe e Jezabel, o rei da tempestade, ele é derrotado por um simples mensageiro de Deus que fala: pela minha palavra não vai chover durante 3 anos, e não choveu. Para envergonhar, e por 3 anos não choveu. Elias é ou não é um homem sobrenatural? Ele não era aquele tipo de profeta que dizia, assim diz o Senhor, como a gente vê os outros profetas. Ele chegava e falava, eu estou dizendo, não vai chover, e não vai chover, e não chovia. Vai chover e começa a chover. Era um profeta diferente, um profeta sobrenatural, né, em todos os aspectos da sua vida. E aí depois que ele fala isso para Acabe, para de chover e ele é mandado para um outro lugar, e Deus o alimenta através de pássaros, de corvos. É uma coisa sobrenatural. E quando acaba a água do riacho que ele estava tomando, Deus manda ele para a casa de uma viúva, a viúva de Serepta, onde ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela ia morrer, e ele fala, não vai faltar azeite na botija, não vai faltar farinha, e não faltou. E ela alimentou ele, se alimentou até a chuva voltar a molhar e as produções voltarem a alimentar o povo. Então você vê que Elias não era uma pessoa muito normal, ele vivia uma vida extraordinária. E aí, sem contar todos esses milagres, foi aquele grande embate no Monte Carmelo. Vocês lembram dessa história de Elias? Então, existiam todos esses sacerdotes de Baal, de Azerá, eram 400 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotisas de Azerá, e ele manda chamar todo mundo, e ele manda construir um altar para Baal, e ele constrói um altar para Deus. E ele fala, olha, nós vamos orar, cada um vai orar para o seu Deus, e o Deus que consumiu o sacrifício vai ser o Deus verdadeiro. E aí você conhece essa história, os sacerdotes lá fizeram de tudo, gritaram, se cortaram, espernearam, e nada aconteceu. E Elias só olhando, debochando deles, falando, vocês estão falando baixo demais, talvez Baal está dormindo. Enfim, aí chegou na vez dele, ele manda encharcar o altar que ele fez, porque eles costumavam colocar azeite em volta do altar, porque o azeite faz o fogo queimar mais. E aí ele faz o contrário, não vai colocar azeite, eu vou derramar água, e a água apaga fogo, não traz fogo. E ele encharca o altar, o sacrifício de água, até encher a valeta em volta do altar. E quando ele clama a Deus, Deus manda fogo do céu, queima toda a água, o sacrifício, e todo o povo se prostra diante do Deus de Elias. Aí eu te pergunto, você já orou para parar de chover por 3 anos e parou? Não. Você já orou para voltar a chover e choveu? Você já orou para cair fogo do céu e caiu e queimou o holocausto? Você já falou para uma viúva que tinha um resto de farinha, um pouco de azeite, multiplicaram e multiplicou? E eu nem falei que ele ressuscitou o filho dessa viúva também. Depois que morreu, ela mandou chamar ele e ressuscitou o menino. Mas aqui eu quero te dizer, heróis também cansam. Até Elias, que realizou coisas extraordinárias,
chegou a um ponto de exaustão, pedindo a própria morte. Não é incrível isso? Ele fez tudo isso, mas não pôde escapar da exaustão que o levou a desejar a própria morte. E meditando sobre isso, o Espírito Santo me trouxe algumas lições para nós nessa noite. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: não se acostume com a força extraordinária. O que você está falando, Carla? No capítulo 19, agora sim, abre a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Depois a gente vai passar para o 19. Eu quero ler do versículo 41 em diante. Você deixa a sua Bíblia aberta aí, eu vou te explicar o que significa isso. Não acostume com a força extraordinária. Acharam aí? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Se você não achou, só preste atenção naquilo que eu estou lendo. Depois que aconteceu toda essa questão do Monte Carmelo, que o fogo consumiu o sacrifício e todos adoraram a Deus, é isso que ele está falando. Em seguida disso. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo: vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou e depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa, se não se apressar, a chuva o impedirá. E em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens e um vento forte trouxe uma grande tempestade. Lembrando que faziam 3 anos que não chovia. E Acabe partiu em sua o quê? Carruagem a toda velocidade. Vocês estão prestando atenção nisso? Ele partiu aonde? Na sua carruagem com toda a velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária. Repita comigo: força extraordinária a Elias. E ele prendeu a capa no cinto e fez o que, gente? Correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Acabe, ele saiu na onde? Na carruagem, a toda velocidade. Elias foi como? A pé, correndo. E o que ele fez? Ele passou a carruagem de Acabe. Que coisa! Até o The Flash, né? O Elias é o The Flash da Bíblia. Ele correu, tá vendo? A gente acha que as pessoas inventam as coisas, é tudo história da Bíblia. Ele correu mais rápido que a carruagem de Acabe. Por quê? Porque Deus o concedeu uma força extraordinária. Sabe o que eu achei curioso, né, em todo esse texto? Que alguns versículos depois conta que Elias estava exausto no deserto. A gente vai chegar nessa parte ainda, né, pedindo para morrer. Ele estava exausto. Um homem que há poucos dias antes estava correndo mais rápido que uma carruagem de cavalos, agora estava quase morto num deserto, pedindo a morte. Como é que um homem desse se cansa? Né? Eu fiquei me perguntando. Então me veio ao coração que o Senhor concedeu uma força extraordinária a Elias. Não era a força dele, era a força do Senhor. Minhas irmãs, existem momentos nas nossas vidas que Deus vai precisar nos conceder força extraordinária para a gente aguentar algumas situações sobrenaturais. Mas o que acontece é que a gente não pode fazer desses momentos um estilo de vida. Achar que podemos viver na base dessa força extraordinária de correr mais rápido que uma carruagem o tempo todo. Elias correu mais rápido, mas ele precisou da ajuda de Deus para atravessar o deserto. Existem momentos pontuais na sua vida que você vai precisar sim de uma força sobrenatural. E Deus vai te conceder, porque Ele é Deus. Ele sabe o que você precisa na hora que você precisa. Mas isso aconteceu uma vez com Elias. Não acontecia todo dia. Não era toda hora que ele queria. Não era toda hora que ele está com pressa. Eu preciso ir ali no outro monte ali de Judá. Senhor, será que dá para você me mandar um pouquinho desse remedinho aí para a gente dar uma corrida rápida? Não, foi um momento pontual na sua vida que ele precisou fazer isso.
Quando a gente passa a viver uma vida tão acelerada e frenética, querendo correr mais rápido que a carruagem, Deus ele vai nos sustentar até um ponto, mas vai chegar uma hora que a gente vai morrer de cansaço. Isso era para ser apenas um momento. E aí, quando a gente não entende isso, a gente entra nesse buraco da sobrecarga, porque a gente quer viver um estilo de vida correndo mais rápido que uma carruagem. E nós não fomos criadas para viver dessa forma. Existem momentos que você vai precisar trabalhar mais do que o normal, sim, mas não faça disso um estilo de vida. Vai existir alguns momentos que você vai precisar ser mais forte que o normal, sim, mas não se iluda de achar que você aguenta tudo. Existem alguns momentos que você vai ter que enfrentar algumas coisas sozinha, sim, mas não ache que viver isolada vai ser a resposta. Existem momentos que a gente vai correr mais rápido que a carruagem, mas vão existir dias que você vai precisar aprender a caminhar, e caminhar bem devagar. O texto que a gente leu semana passada em Isaías, ele diz, né, que aqueles que confiam no Senhor serão como águias que voarão alto. Mas ele termina dizendo, mas caminharão e não desfalecerão. A nossa trajetória pode até começar alto, rápida, mas ela termina caminhando, constância, entendendo os nossos limites, entendendo que é Ele que nos sustenta. Isso nos remete a uma outra lição importante, né? Porque além de não poder se acostumar com essa força extraordinária que Deus nos dá em alguns momentos pontuais da nossa vida, a gente precisa aceitar que nem tudo que a gente vai fazer na vida vai dar certo. Então a segunda lição que eu quero deixar para nós, primeira, não se acostume, né, com essa força extraordinária. Você pode correr às vezes, voar de vez em quando, mas você vai precisar aprender a caminhar, a andar no ritmo do Senhor. E a segunda coisa que tem a ver com essa questão das expectativas, nem tudo que nós desejamos e planejamos vai dar certo. E a segunda coisa que o Espírito Santo falou no meu coração foi, a gente precisa abandonar esse peso das expectativas frustradas. Essa sobrecarga em nossos ombros de não ter conseguido fazer aquilo que a gente queria fazer. Quantas ficam mal quando você termina o dia e não consegue fazer tudo aquilo que você queria fazer? Não levanta a mão, não. Isso precisa ser eliminado. A gente não pode viver dessa forma. Abandone o peso das expectativas frustradas. Será que você pode falar isso para essa mulher que está do seu lado? Profetial. Abandone o peso das expectativas frustradas. O que isso tem a ver com a história de Elias? Lá no capítulo 19, agora chegando no capítulo 19, versículo 1 a 4. Então Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como ele havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. E depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Gente, essa história é tão incrível, porque eu fiquei pensando na oração que Elias fez quando ele pediu para Deus queimar o holocausto, ali no capítulo 18, versículo 37. Ele diz assim: Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o Deus verdadeiro e estás buscando o povo de volta para ti. Qual que era a expectativa de Elias com toda aquela história, com toda aquela cena no Monte do Carmelo? Para que o povo voltasse para quem? Para que o povo voltasse a adorar o Deus de Israel. Então era um challenge, como que você fala isso? Um desafio para que o povo pudesse ver que Baal era um Deus fajuto, era um Deus falso, ele não fazia nada. Só que eu não sei se você consegue perceber, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. A oração de Elias vai revelar a expectativa que ele tinha com aquilo que ele estava fazendo. Então ele estava fazendo com ousadia porque ele esperava um resultado de tudo aquilo. Ele achava que todos esses grandes sinais fariam com que o povo voltasse de uma vez por todas a Deus. Esse era o objetivo. Ele não queria provar que o Deus dele era o melhor que o Deus. Olha só como eu sou bom. Não, ele queria
queria que eles vissem e se arrependessem e voltassem para Deus, né? Ele queria que eles abandonassem aquela imoralidade e rebeldia que estavam vivendo. Inclusive, eu acredito que Elias esperava até que existisse uma conversão de Acabe e Jezabel. Não duvido que ele esperava. Nossa, até os reis vão ver. Acabe estava ali. Está escrito que Acabe que convocou todos os sacerdotes de Baal. Então ele estava presente quando tudo aquilo estava acontecendo. Não fala que ele se prostrou quando todo o povo se prostrou, mas ele estava ali vendo tudo acontecer. E eu acho estranho que depois que tudo isso acontece, ainda Elias continua numa conversa com Acabe. Se Acabe realmente fosse o inimigo, ele quisesse destruir Acabe, ele teria matado Acabe, assim como ele matou os sacerdotes. Mas não, ele fala para Acabe: vai comer, Acabe, volta depressa, senão a chuva vai pegar você, como se fosse um cuidado com Acabe. É estranho, eu achava estranho essa conversa de Elias com Acabe, mas eu comecei a raciocinar, e aí pode ser que Elias, ele estava esperando, nossa, quando Acabe chegar em casa, ele vai contar para Jezabel: amor, você não sabe o que aconteceu, o Deus de Israel consumiu o sacrifício, nós estávamos errados, o Deus verdadeiro é o Deus Santo, Todo-Poderoso, a gente precisa se arrepender, a gente precisa fazer o povo se arrepender. Talvez era isso que passava no coração de Elias. Depois de tudo aquilo que ele fez, ele se dedicou tanto para acontecer. Mas aí, quando Acabe chega em casa, o que acontece? Ele não faz questão nenhuma de enfatizar que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. O que ele enfatiza para ela no texto que a gente leu? Elias matou todos os seus sacerdotes. Ou seja, não houve arrependimento. E qual que foi a resposta de Jezabel? Não foi arrependimento. Eu vou matar esse cara também, assim como ele matou os sacerdotes. E eu entendo que no momento que Elias recebeu essa notícia, todas as suas expectativas foram frustradas. Então não é normal que uma pessoa que tem coragem de debochar dos sacerdotes, fazer chuva cair, fazer o fogo descer, ficar simplesmente tão desanimado, simplesmente por uma ameaça de uma mulher. Ele estava com as suas expectativas frustradas. E minhas irmãs, não existe nada mais desanimador na nossa vida, quando a gente luta tanto por uma coisa e no fim não dá certo. A gente se sente um lixo, a gente quer desistir de tudo, a gente chega exatamente nesse lugar de Elias: não vale mais a pena. Olha o tanto que eu lutei pela minha família, pelo casamento, e olha só o que aconteceu. Olha o tanto que eu fiz por essa empresa e ainda deu errado. Olha o tanto que eu esperei e ainda não deu certo. E é esse o lugar que Elias se encontrou. E eu acredito que uma estafa o consumiu, pois ele pensou: tudo que eu fiz não valeu de nada. E quantas vezes, minhas irmãs, nós estamos fazendo tudo certo, estamos nos esforçando e a gente não vê o resultado, e aquilo entra no nosso coração como uma flecha, nos colocando nesse fundo do poço, nesse deserto, querendo a morte, porque a gente não vê as coisas acontecendo. O motivo dessa sobrecarga é o peso das expectativas frustradas. Depois de ter feito tanto, não ver o resultado. Não existe nada mais desanimador que isso. Esperar por algo, depois de tanto investimento, e o oposto acontecer. E o cansaço e essa sobrecarga, em outras palavras, não é isso? Expectativas frustradas. A gente fica carregando esse peso. A gente não consegue enxergar mais o nosso alvo. A gente perde as esperanças. Aí a gente desiste, a gente deixa o estresse tomar conta, a sobrecarga nos encher. É muito difícil a gente conseguir prosseguir se a gente não consegue enxergar a linha de chegada, não é verdade? Quando você está numa maratona, eu já ouvi essa estratégia. Você não tem que pensar na linha de chegada. Você pensa: eu vou correr só até aquela árvore. Não é assim? Aí você consegue, porque você vê. Não, aí chega na árvore e você fala: eu vou correr mais até a outra árvore. E quando você vê, você terminou, porque você consegue enxergar o ponto final. Mas quando a gente perde a visão do ponto final, a gente desiste. Quando a gente perde a esperança de acreditar que aquilo que nós estamos fazendo vai trazer algum resultado, nós desistimos. Nós deixamos então esse peso nos levar para esse lugar, para esse fundo do poço. Eu tenho certeza que se hoje eu te dissesse a data e a hora, o dia que o teu milagre iria acontecer, você ia esperar, não ia? Por mais que demorasse, não. Olha só, Ju, vai ser em 3 meses. Você ia esperar, não ia?
Nosso problema é que a gente desiste porque a gente não consegue enxergar mais. A gente acha que tudo que nós fizemos foi em vão. Eu fico pensando em Elias, ele deve ter pensado. Tudo que eu fiz, né, toda a força que eu coloquei nisso tudo foi em vão, porque ninguém se arrependeu. E ele responde isso no versículo 10 do capítulo 19, quando Deus o confronta. Olha, eu tenho servido com zelo, Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Eles derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Ele perdeu as esperanças. Quando a gente perde a capacidade de acreditar que Deus ele ainda vai fazer isso, nos leva para esse fundo do poço de sobrecarga. Você começa a pensar: o meu melhor não foi o suficiente. Você perde as suas esperanças. E é interessante que o mesmo homem que disse no versículo 13 do capítulo 17 para aquela viúva: não tenha medo, agora no capítulo 19, no versículo 3 diz: eu tenho medo. As expectativas frustradas, elas podem te levar de um pico de fé a um vale de sombra e medo. Aí Elias fugiu, se isolou, desejou a morte e adormeceu. Sinais típicos de alguém que cedeu à pressão das expectativas frustradas. Aí, a partir do versículo 5, então ele se deitou debaixo do pé de Giesta, dormiu, e enquanto dormia um anjo tocou e disse: levante-se, coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. A sobrecarga de Elias era tão grande que ele nem percebeu que era um anjo que estava alimentando ele. Versículo 7, o anjo do Senhor voltou, o tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora procuram me matar. Versículo 11, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma suave voz, um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E essa voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele responde outra vez: eu tenho servido a ti com zelo, mas eles quebraram a aliança, eles derrubaram os altares, eles mataram os profetas. Eu sou o único que restou. Então o Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio. Vá ao deserto de Damasco, e quando você chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. A boa notícia, minhas irmãs, e eu estou encerrando, para mim e para você, é que Deus, Ele não está somente no vento forte de uma tempestade milagrosa, ou no fogo ardente de um holocausto sobrenatural. Deus também está no sussurro de uma caverna. A terceira e última lição que o Espírito colocou no meu coração: Deus, Ele não te abandona quando você se cansa. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente encontra alguém exausto, cansado, sobrecarregado: essa pessoa está fria espiritualmente. E com certeza existem momentos de cansaço que são reflexos da nossa frieza espiritual, como o próprio Moisés aqui, que estava fazendo coisa que Deus não pediu para ele fazer. Mas crises não são exclusivas de pessoas frias espiritualmente. Existem momentos que a vida nos empurra para esse lugar, mesmo depois de ter feito tudo certo. E a lição que a gente aprende nesse lugar é preciosa demais. Deus cuida de você.
Ele continua cuidando de você mesmo sem força. Ele continua cuidando de você mesmo você frustrada. Ele continua cuidando de você mesmo quando você quer desistir. Deus, Ele não te abandona quando você perde as esperanças. Isso não é lindo? Ele continua cuidando de nós quando nós perdemos as esperanças. Os jovens se cansam, os heróis também se cansam. Elias se cansou. A mulher que cuida de todos e de tudo na sua casa, ela também se cansa. E ela precisa ser cuidada também em alguns momentos. O pastor Mateus Soares falou aqui no domingo à noite: quem é que cuida de quem cuida? E essa frase é tão pertinente para nós mulheres. Quem é que cuida daquelas que cuidam de todos? Quem ajuda aquela que foi criada para ajudar, não é verdade? Deus, Ele vai te usar em grandes acontecimentos, no fogo descendo do céu, na tempestade caindo na terra. Mas é no deserto que Ele te alimenta. É na caverna que Ele cuida de você. Não foi no vento forte, não foi na chama ardente, foi no sussurro de Deus. E só pode sussurrar ao seu ouvido quem está muito perto de você. A gente precisa entender de uma vez por todas que Deus, Ele não permanece ao nosso lado apenas nos dias de vitória. Mas nos dias mais angustiantes da nossa vida é que provamos do amor mais profundo de Deus. Uma intimidade que a gente nunca alcançaria na plataforma da vida, diante dos olhos das pessoas. Minhas irmãs, o que Deus está querendo nos ensinar é que somos humanas, que somos filhas. E que às vezes adoecemos. E precisamos ser cuidadas por Ele. Por isso eu te digo, não se acostume com essa força extraordinária que você acha que você tem. Não se deixe entrar no buraco também por causa das expectativas frustradas. Ele cuida de você. No seu tempo de deserto, no seu tempo de caverna, sabe por quê? No versículo 8 fala que Elias se levantou, comeu, bebeu e o alimento lhe deu força para a jornada. Sabe por que Deus, Ele cuida de você? Porque ainda tem uma jornada para você completar. Existe ainda uma história para se cumprir na sua vida. Esse não é o ponto final. Existe uma próxima estação que Deus quer te levar, minha irmã. E ali no monte, Ele te unge mais uma vez. A comida deu força para ele chegar até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai Deus falou com ele de novo e o fortaleceu mais uma vez. Deus, Ele vai te dar força para você chegar até a próxima árvore. E Ele vai te fortalecer novamente. E aí, quando Ele chega no monte, Ele fala: volte pelo caminho de volta. Pois ainda há propósito em sua vida, Elias, que precisa se cumprir. Elias, ele conheceu o Deus dos grandes feitos. E o Deus que cuida de nós nos lugares mais baixos da nossa vida. A história de Elias não termina ali. Ele tinha coisas para fazer, além das suas próprias fronteiras. Ele tinha que ungir o rei da Síria. E tudo que ele fez não foi em vão. Tudo que você fez até o dia de hoje não foi em vão. Não foi em vão. Ainda hoje nós estamos lendo a história de Elias, e tem impactado tantas vidas. Ele pode ter achado que de nada valeu tudo que ele sacrificou. Mas valeu tanto a pena que Tiago teve que dizer que ele era homem como nós, de tão extraordinário que foi a vida dele. Portanto, a sua história não termina aqui, minha irmã. Ainda há muito para viver. Então pare, descanse, deixa Deus te alimentar, deixa Deus cuidar das suas feridas e volte revigorada, reposicionada, renovada. Aquilo que Deus ainda vai fazer através da sua vida é maravilhoso. Fique de pé nesse momento. E eu encerro lendo o Salmo 40, 1-3. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Ele me deu um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão o que Ele fez.
e temerão e confiarão no Senhor. A sua história não acabou. Pode parecer que o peso das expectativas frustradas, o cansaço de estar caminhando numa vida acelerada além das suas forças, pode ter te colocado num lugar onde você não consegue mais enxergar a linha de chegada. Mas espere no Senhor. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai te tirar desse poço de desespero, Ele vai firmar os seus passos, Ele vai te dar um novo cântico. Aleluia. E todos verão, todos verão aquilo que Deus fez na sua vida, minha irmã. Todo o sacrifício de Elias não foi em vão. Até mesmo o seu cansaço, até mesmo a sua estafa hoje nos serve de lição. Até mesmo nos seus lugares mais baixos, Deus vai transformar em testemunho. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse aquilo que Ele tem planejado. Levante as suas mãos, coloque ela no seu coração, se ajoelhe. Eu não sei o que você deseja fazer no momento.